Já ouviu falar do filme Star Beast? Não? E do filme Memory? Também não? Então se você é fã de Alien, o Oitavo Passageiro, não pode deixar de conferir esse vídeo até o final. Hoje a marca Alien se tornou uma franquia de sucesso permanente, com uma fanbase gigantesca em diversas plataformas, que começou com seus aclamados filmes de terror no espaço, crossovers com outra saga de sucesso, jogos eletrônicos em várias gerações, histórias em quadrinhos e grandes coleções de action figure. Inclusive, o canal Replay divulgou na comunidade a comemoração anual de Alien Day, que foi celebrado nessa terça, dia 26/4, em homenagem à fictícia lua LV-426 do primeiro filme. Nessa data, muitos fãs maratonaram a saga dos filmes e até os jogos eletrônicos. E tendo acontecido nessa semana, nada mais justo do que falarmos sobre um excelente documentário escrito e dirigido pelo suíço Alexander O'Philip em 2019 sobre a origem desse clássico. Então não se esqueça de curtir esse vídeo para ajudar o canal a crescer e continuar a trazer esse tipo de conteúdo cada vez melhor. Os ossos estão entortados para fora, como se tivesse sofrido uma explosão no interior. E toda essa história se inicia com o saudoso Daniel Thomas O'Bannon, mais conhecido como Dan O'Bannon, que, de acordo com sua viúva, desde criança era aficionado por filmes de terror com ficção científica. Ele gostava de assustar as pessoas e seus criativos desenhos o levaram a desenvolver um roteiro chamado They Bite, ou Eles Mordem, em tradução livre, que se tratava de criaturas enterradas há milhões de anos que precisavam de corpos humanos para sobreviver e evoluir. Segundo o próprio O'Bannon, ele não copiou a ideia de ninguém, ele na verdade roubou de todo mundo, inclusive a revista Weird Science da EC Comics, não confundir com a famosa DC, no volume 8 intitulado Seeds of Jupiter, ou Sementes de Júpiter, em tradução livre, onde 3 marinheiros encontram um casco desconhecido cheio de sementes, e por uma estúpida brincadeira, um deles acaba engolindo uma por acidente, e com seu corpo ficando extremamente desidratado, durante uma cirurgia emergencial, ao abrirem seu peito, uma criatura cheia de tentáculos salta para fora. Outra referência direta é encontrada em mais uma HQ, da Kitchen Sink, na década de 70, onde um astronauta encontra a cabeça de uma estátua no espaço que parecia ser de alguma antiga civilização. De dentro daquela cabeça surge uma criatura que ataca o astronauta, possuindo seu corpo e o transformando em uma outra criatura. E claro, uma grande influência de H.P. Lovecraft se encontra nas inspirações de O'Bannon, como o desenho da nave encontrado na Lua LV-426. Creatures coming out of the ground after being dormant for millions of years is superbly Lovecraftian, completely. I think that's a pretty straight line between the two. Também vemos claras referências de A Ameaça de Outro Mundo, de 1958, onde um grupo chega em Marte para resgatar um sobrevivente e são atacados por uma criatura que invade a nave. Dan, inclusive, participou de uma comédia sci-fi de John Carpenter, que possuía um plot similar, onde ele foi co-roteirista também, mas não recebeu seus devidos créditos pela obra, onde na história, astronautas perdidos no espaço são atacados por uma força extraterrestre. E a frustração de Dan por não receber créditos em seu primeiro filme o motivou a escrever sozinho uma história séria e que superasse o que fez com Carpenter. Então ele foi convidado por Alejandro Jodorowsky para produzir os efeitos especiais da adaptação de Duna nos cinemas em 1975. O projeto se tornou ambicioso demais para a época e acabou sem mesmo terem produzido nada além de caríssimos storyboards. Aquilo devastou Dan na época e o projeto acabou caindo nas mãos de David Lynch alguns anos depois. Mas em 71, ele havia escrito um roteiro chamado Memory, o que seriam as primeiras 30 páginas de Alien, o Oitavo Passageiro. Mas nessa história, os astronautas acabariam sofrendo a perda de suas memórias no final. E é aí que entra Ronald Shusett como co-roteirista, que se impressionou com a ideia inicial de Dan.
e Ronald era muito fã da ideia dos seres humanos serem hospedeiros de criaturas hostis. E a ideia que, a princípio, seria o parasita se alocar no estômago, logo mudou para o peito, e a criatura estourando a caixa torácica para se libertar. I said, jumps on his face? It's a little creature then, little baby squid-like, sticks a tube down his throat, starts feeding him air, but he's implanting his seed, and it's gonna grow inside him and burst out of his chest in the middle of the movie. Jodorowsky então viu uma exposição de um artista suíço chamado Hans Rudolf Giger em Paris e imediatamente trouxe um livro do artista para O'Bannon, que ficou encantado com tudo que via e toda aquela inspiração em Lovecraft e na cultura egípcia principalmente. Tanto que no roteiro original haveria uma espécie de pirâmide chamada de templo no filme, mas que por motivos de orçamento não estiveram presentes no longa, que inclusive era chamado de Star Beast na época, ou Fera das Estrelas, que não deixou de ser uma influência de Star Wars, do qual o próprio O'Bannon participou da produção dos efeitos visuais. De qualquer forma, vimos a ideia sendo aplicada de outra maneira no crossover de 2004, Aliens vs Predador. Mas de volta ao clássico, com a presença de Giger, vimos as ideias fluírem com a criação do facehugger saltando do casulo para o rosto do potencial hospedeiro. Facehugger, that was my first thing I did for Dan O'Bannon. He gave me explanation and drawings, and he said that he's jumping on a big egg. Mesmo o roteiro e storyboards tomando forma, o filme não havia chamado a atenção dos executivos e tinha um orçamento de apenas $2 milhões. E por fim, dispensaram Giger e não queriam mais produzir o longa. Fox hierarchy come in to see some of the designs, and they fired him. Gordon Carroll from him said, "This guy is just sick. Get him off a lot." I never really believed in it. I don't think it's that great, and I got another picture I'm going to do here. So, good luck. I'm out. Até que por fim, o roteiro acabou nas mãos do produtor Ivor Powell e Ridley Scott, que ficou simplesmente encantado com o que leu. E aí sim, a produção foi aprovada com um orçamento de $10 milhões. Ridley havia desenvolvido imagens sci-fi incríveis, mas nenhum alienígena. E foi então que Dan mostrou o livro de Giger, e o artista gênio incompreendido pela Fox voltou ao projeto, que de acordo com ele próprio, quis desenvolver a arte através das criaturas com que ele havia sonhado. Sim, o cara sonhava com aquelas criaturas que ele desenhava. Giger talks about intentionally drawing imagery from his own dreams. That means it's coming from a place where he didn't have agency. E para completar aquele time, o elenco foi perfeito, com Ian Holm interpretando o odiável androide Ash, desprovido de consciência, remorso ou noções de moral. e Sigourney Weaver garantindo seu estrelato, interpretando o que, pra pessoa aqui que vos fala, é a personagem feminina mais badass da história do cinema. E você? Qual sua opinião sobre a personagem Ellie Ripley? Aqui fala Ripley, a última sobrevivente do Nostromo. Desligando. E em época de grandes blockbusters como Star Wars e contatos imediatos do terceiro grau, Alien também foi um grande sucesso, mesmo indo pro gênero terror para o público adulto, que dos seus pouco mais de $10 milhões investidos, obteve um retorno de mais de 180 milhões na bilheteria mundial. Ou seja, bateu quase 20 vezes o valor investido, garantiu várias sequências, crossovers e prequelas, fora as graphic novels, action figures e jogos eletrônicos. E aí, assistiu, jogou ou leu alguma coisa da franquia no Alien Day? Compartilhe esse vídeo com quem também é fã e aproveita para conferir esses outros vídeos aqui. Um forte abraço e até um próximo vídeo!